Fala pessoal dos quintos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Milton, tá? E vamos para mais uma atividade aqui, mais uma semaninha de atividade do Aprender Sempre de língua portuguesa, tá bom? Nós vamos estar na aula 3, né? Pontuando um trecho de uma lenda, página 21, tá? Então aqui diz assim, o que vamos aprender nesta aula? Você e um colega juntos, né? Infelizmente não tem como terão que pontuar um trecho de uma lenda. Em seguida, vão compartilhar com a turma as escolhas e ouvir a lenda completa, tá? É óbvio que a gente vai ter que fazer nesse momento sozinho, né? Não tem muito o que fazer, né? Então vamos lá. Leia com atenção e de forma silenciosa o trecho da lenda indígena Uapé, completando as lacunas com os sinais de pontuação que achar adequados. Nessa atividade, alguns sinais de pontuação foram retirados, no entanto, foram mantidos os espaçamentos entre as palavras e as letras maiúsculas que podem servir como pistas para qual sinal de pontuação usar. Então, ó, a gente vai observar aqui no texto que ele tem vários espacinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, espacinho, espacinho. Então, para cada espacinho desse aqui, ó, tá? Cada espacinho desse vai um sinal de pontuação. Que sinal? Não sei. Aí é vocês que vão ter é, que estar colocando, tá? Vai ter que ver que tipo de sinal que pode ir aí e tá colocando eles, tá bom? É um ponto final, é uma vírgula, são dois pontos, é um travessão, o que será que é? Não sei, tá? É vocês que vão estar colocando os sinais, tá bom? E aí depois, na próxima semana, a gente já manda as correções e aí vocês veem se vocês acertaram ou não, tá bom? Então, é esse textinho aqui que vocês vão estar fazendo. Essas perguntinhas aqui, infelizmente, como a gente não está na escola, não está juntos, não precisa fazer, tá? Porque ó, agora você vai sentar em dupla, não tem como, né? Para comparar, compartilhe com as turmas, seu professor de Larissa da Lenda, além disso, tal. Então essas três aqui, essas perguntinhas aqui, pode deixar para lá, tá bom? Continuando. Aqui a aula 4, lendo uma lenda e refletindo sobre o uso da letra maiúscula, né? O que vamos aprender nesta aula? Você e seus colegas lerão outra lenda indígena. Desta vez você irá olhar para um efeito possível de certos sinais de pontuação, o uso da letra maiúscula. Em parceria com colegas de turma, leia, mas a gente vai ter que ler, infelizmente, cada um lê o seu, tá? Então, como a noite apareceu, né? Uma lenda tupi. Então, aqui, ó, vocês vão ler, tá? Todo o texto, tá bom? Aqui, que pega toda essa paginazinha aqui, aí continua aqui, tá bom? Um texto bem grandinho, tá? E aqui, ó, ele vai te dar uma noção. Vamos reler e analisar um trecho do conto? Então aqui tem um trechinho. No princípio, não havia noite. Dia somente havia em todo o tempo. A noite estava adormecida no fundo das águas. Não havia animais, todas as coisas falavam. A filha da cobra grande, contam, casara-se com um moço. Então, ó, o que tem de diferente aqui, ó? Letras maiúsculas, só que, ó, elas estão em diversas partes do texto. Por quê? Porque cada uma delas significa uma coisa. Essa letra maiúscula aqui, a gente sempre começa um texto, um parágrafo, com letra maiúscula. Sempre, tá? Pode ver, ó. Ela termina aqui, ó, ponto final. E aqui começa outro parágrafo, ó, tá vendo? Já começa com A. Não tá colocado em azulzinho porque já a gente está falando de começo já é o significado do começo, tá bom? Do começo da, do parágrafo, tá? No caso aqui, ó, ponto final. Eu comecei outra frase no mesmo parágrafo, mas eu sempre começo com letra maiúscula, tá vendo? Toda vez que eu tiver um ponto final, mesmo que eu for continuar a frase na mesma linha, eu tenho que começar com letra maiúscula. E aqui, esta letra maiúscula, ela significa um nome próprio, tá? O nome de alguém, ó, filha da grande cobra grande,
tá? Então aqui, ó, no caso é letra maiúscula. Por quê? Porque se trata de um nome, tá bom? Então, a letra maiúscula ela sempre vai aparecer assim, sempre no início de um parágrafo, no início de uma frase, tá? Ou após um ponto final, você começa novamente com letra maiúscula e quando tiver o nome de alguém, tá? O nome de alguém, o nome de algo, o nome de um local. Vamos supor, se fosse a cidade de São Paulo. Então, São Paulo, você vai colocar com letra maiúscula, tá? Ok? E aí, fechando aqui, tá? Nós vamos estar respondendo essas perguntinhas em relação àquele texto lá. Em relação ao texto aqui, ó. Vamos lá. Tá meio difícil aqui. Em relação a esse texto aqui, tá bom? Como a noite aparecer, tá? Então, todas as perguntas são referentes a esse texto, tá bom? Vamos lá? Aqui, ó. Primeira pergunta. O que todas as palavras destacadas têm em comum? Tá? Então, aqui, essa primeira pergunta se refere a essa aqui. O Pro acabou de explicar, tá? Essas três aqui, tá bom? Então vocês vão responder o que significa, tá? Com as palavras de vocês. Todas as palavras destacadas utilizam-se de letra maiúscula. Pela mesma razão, foi o que o Pro explicou. Existem várias razões para você ter letra maiúscula, tá bom? Explique por qual razão a letra maiúscula é empregada em cada caso. Então, em cada caso. Então, assim, por que ela é feita, por que no, sei lá, ela é empregada em tal lugar e em tal lugar, tá? Eu não vou, senão praticamente eu vou responder a pergunta para vocês, tá bom? O Pro já explicou lá atrás, tá? E aqui, ó, releia a lenda e destaque o uso das letras maiúsculas. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer um círculo em tudo que for letra maiúscula, tá bom? Lá do texto, tá? Ó, releia e além de destaque o uso de letras maiúsculas. Dá uma circuladinha nas letras maiúsculas que você encontrar. Em seguida responda. Há algum uso diferente da letra maiúscula que não foi observado na atividade anterior? Ou seja, naquelas três que estavam em azul ali, tem alguma outra ocasião em que ocorre a letra maiúscula? Tá bom? Então, vocês vão procurar e tentar responder. E aqui, coletivamente, escreva uma orientação para o uso da letra maiúscula e registre em seu caderno. Ou seja, como se fosse criar uma regrinha, tá? Pode pôr aqui mesmo, tá? Pode criar uma... que fala coletivamente, tá? Mas tenta você mesmo criar uma regrinha própria, tá? Ok? Então, gente, em relação ao aprender sempre, são essas atividades. Então, responder essas questõezinhas, né? Circular o texto aqui onde tem as letras maiúsculas e fazer a pontuação desse textinho, tá? Tá facinho, tá bem facinho essa semana, tá? O aprender sempre, ok? Então é isso, tá? Um bom fim de semana para todos. Perdão, uma boa semana para todos, que o Pro tá gravando no final de semana, então uma boa semana para todos, tá bom? E boas atividades. Fiquem com Deus.